Vamos lá, pessoal, explicação da minha entrada que eu fiz hoje, dia 14 de abril, aqui no Mini Índice. Entrada que foi toda narrada lá no meu servidor do Discord, na sala ao vivo com os participantes hoje. Essa entrada aqui foi uma entrada de venda nessa região, fiz parcial, saída total, e aqui foi uma outra entrada de poucos pontos. Mas eu vou explicar essa entrada aqui, os motivos que me fizeram entrar nessa entrada de venda, nessa operação de venda, os motivos técnicos aqui dessas parciais e a saída, tá? Vou explicar toda a conjuntura dessa operação aqui, todos os contextos técnicos, o racional dessa operação. Começando com o tempo gráfico de 60 minutos aqui, a gente pode perceber que nós estávamos, em tendência de baixa claramente, formado por onda 1, 2, 3, 4, 5 ondas de Elliott. Quando formou a quinta onda de Elliott aqui, a gente começou a perceber uma formação de uma estrutura, uma figura de reversão. Que estrutura? Ombro, cabeça, ombro, invertido, um padrão de reversão. E essa região aqui seria extremamente importante de ser rompida para confirmar a figura. É uma região de resistência. Mas reparem bem como que foi o rompimento. O rompimento não foi de forma lenta, pelo contrário. Essa região aqui, ela foi rompida reto. Olha esses candles, esses dois candles aqui consecutivos de ignição forte de alta, simplesmente rompeu essa região aqui. Então não foi um rompimento feito por um respiro e depois um rompimento, simplesmente estourou para cima e rompeu aqui. Mas, detalhe, esses dois candles aqui de ignição são extremamente importantes, porque aqui presume-se, a gente presume que teve a atuação compradora persistente e agressiva. Então, caso o preço volte nessa região, a gente quer o quê? Que o preço não rompa essa região e que se mantenha segurando por aqui e que os compradores defendam a posição, ok? Outra coisa importante, quando houve o rompimento, obviamente esse tipo de rompimento aqui esticado não vai ficar saudável. E aí começou a formar aqui uma outra estrutura, que é uma deriva, tá? Um padrão que tende a ser de reversão, por mais que esteja renovando topos, topo, tá formando uma deriva, topos fracos, tá? E em relação a médias móveis, a gente podia confirmar isso com a média de 9 afastada do preço, e tem essa característica deriva de estar em tendência ainda, só que fraquejando aqui os topos. E olha como que estavam os últimos candles, fracos, a tendência de alta. E de repente forma esse engolfo aqui, quase um padrão 1, 2, 3, rompe a média de 9, testa a média de 20, rompe a média de 20, ou seja, aqui não houve força da média de 20 para jogar para cima, tá? E fica abaixo da média de 20. Ficando abaixo da média de 20, simplesmente faz pullback nela e termina o dia de ontem aqui formando um lindo pullback abaixo da média de 20. Olha que lindo pullbackzinho, uns 60 minutos, isso aqui. E nós tínhamos muito espaço ainda para poder corrigir, tá? Muito espaço, porque todo esse movimento aqui, se a gente só pegar esse movimento inicial dessa tendência, traçar uma retração de fibra aqui, a gente vê que temos espaço sim para corrigir, tá? Estavam mais próximos da região do primeiro nível de retração, mas nós tínhamos todo esse espaço aqui. Mas qual que era a região mais importante para a gente se atentar, tá? Era a região desses dois candles aqui, ó, que foram os candles de ignição, que deram início ao movimento de alta, que aqui poderia possivelmente ter defesa compradora. Não apenas isso, era uma região de troca de polaridade, né? Uma vez rompida essa resistência pode servir agora como troca de polaridade. Então, foi rompido, agora pode servir assim. E outra coisa importante, essa deriva aqui chegou nessa região de topo e chegou nessa região de forma esticada e obviamente não ia ter, assim, não é normal, de acontecer o rompimento de mais uma região de interesse de forma esticada sem fazer um devido respiro antes. Então o que era ideal acontecer para romper isso aqui? E ainda é ideal que testasse o topo, ok, já testou, e fizesse esse movimento corretivo e depois então impulsionasse para rompimento. E acabou respeitando esse topo aqui. Acabou respeitando e teve essa rejeição aqui com esses candles, tá? Presença vendedora, e aí esse candle 8 aqui, essa força bem expressiva vendedora. Outra coisa que a gente consegue reparar pelo 15 minutos aqui, exatamente nessa região de topo,
a gente víamos a deriva, só que também a gente conseguia ver outro padrãozinho aqui interessante de reversão. Ombro, cabeça, ombro. Mais um ombro, cabeça, ombro aqui. Um padrão de reversão e nós tínhamos mais uma confluência para poder pegar essas regiões aqui, tá? Como correção de todo esse movimento de alta. Outra coisa importante. Aqui no tempo gráfico de 5 minutos, ontem nós tivemos um movimento interessante. Antes de ontem já estava finalizando em queda, finalizou assim. Aí ontem, na abertura, fez no formato de uma bandeirinha, cumpriu essa bandeira de baixo, pegou alvos aqui, só que estava em região das 200 e ficou falhando topo e fundo, aqui formando um padrão, uma figura, que poderia ser uma figura de continuidade. Nós tínhamos aqui a formação de um triângulo descendente. Também poderia ser enxergado como um pequeno caixotinho aqui, até essa região, que poderia dar continuidade ao movimento de baixa, confirmando também aquele ombro, cabeça, ombro. Então a gente estava percebendo que tinha mais viés para continuar caindo, tinha regiões aqui para bater e estava testando várias vezes essa região aqui. E o varejo confia muito nesses toques. Muita gente entra aqui confiando nessa região, deixa eu marcar a região de baixo, confiando aqui, ainda mais que respeitou uma, duas, aí o varejo começa a confiar de novo, confia. Então cria muita liquidez aqui, muita ordem de stop, muita gente que compra, posiciona a ordem de stop nessa região. E aí hoje simplesmente o primeiro candle do dia já abriu nessa região aqui, não rompeu, voltou para cima. E pensando como institucional, se hoje era para o preço cair, a gente já tinha esse viés de cair, ele não vai querer jogar o preço primeiro lá para baixo para vender mais barato. Não, ele vai jogar o preço lá para cima para poder vender mais caro. Então esse movimento aqui foi um movimento manipulado possivelmente pelo fluxo para poder vender mais caro. E aí chegou a hora da notícia também, né? A hora da notícia por volta de 9h30. Não afetou muito o mercado nessa hora aqui, porque o fluxo estava assim direcional para poder cair. Teve esse candle 7 da notícia, a gente não opera esse candle aqui de notícia, né? Vamos esperar o movimento então a se acalmar e der algum gatilho melhor. Até porque se você entra nessa região esperando um rompimento, muito varejo está entrando aqui. Porque o varejo vai entrar nessa hora acreditando que agora também é rompimento. Aí como a manipulação do fluxo faz? Ao invés do preço cair agora, ele vai manipular para dar um pullbackzinho, uma correção, para as pessoas acharem que vai respeitar esse fundo aqui de novo. Aí entra muita liquidez, muita gente comprando aqui, acreditando que vai jogar o preço lá para cima, porque tem muita gente que não olha médias, né? Não olham médias, então está vendo um gráfico branco aqui sem nada, deve ter marcado possivelmente uma linha de suporte. Então a pessoa vê que tem um suporte aqui, está respeitando, aí de repente forma esse candle aqui, aí tem muita gente que compra, né? Compra acreditando que vai respeitar e vai voltar lá para cima. E aí posiciona a ordem de stop aqui embaixo. E já basta que já tem ordem de stop macro, junto com o intraday aqui de pessoas comprando essa região. E aí se a gente olhar médias de novo, temos aqui um lindo pullback e de repente forma esse candle 9. Candle bonito aqui, ancorado, respirando, abrindo a média de 9 e de 20, elas estão abrindo, 50 também, mas apesar que as 50 e 80 estão irrelevantes, a gente tem que considerar principalmente a média de 9 e de 20. E a gente tinha que aguardar ainda o movimento, afastar mais um pouco, porque nós estávamos na região das 200, então a 200 estava muito próximo. Então a gente tinha que aguardar, e aí, então eu não achei interessante entrar nesse candle 9, apesar que é um candle gatilho do nosso operacional aqui, um tipo de pullback que a gente opera com stop aqui em cima, só que o stop também estava um pouco caro, tá? O stop estava de 350 pontos. Então eu não entrei nesse candle, apesar de ser até bacana de entrar nessa operação, preferi esperar um pouco, com o risco de, infelizmente, o preço acabar estourando para baixo e não dar outra oportunidade. Mas aí a gente teve outra oportunidade, que foi esse mini pullbackzinho aqui, da média de 9 próxima da 20, esse candle gatilho aqui. Entrei pelo candle 12, mínima dele, rompimento da mínima, e aí nós tínhamos alvos para traçar.
E os alvos seriam bem interessantes e bem longos, porque confirmando essa estrutura aqui de triângulo descendente, o oco que nós tínhamos e níveis de retração que poderia chegar, nós tínhamos alvos longos. Mas a gente tem que marcar primeiro alvos técnicos e conservadores. Qual seria? Primeira pernada do dia, traça lá para baixo. Tínhamos essa região aqui de 61, tá? 61, região primeiro de parcial, então, parcial aqui, outra parcial aqui. E se a gente marcar, relembrando a retração de fio daquela pernada relevante, então vamos traçar dessa pernada aqui. E lembrando também que, deixa eu mudar de cor, que essa região desse kendo aqui seria extremamente importante por aqui talvez aparecer compradores atuando. Então, seria extremamente importante essa região aqui. E aí, filtrando para 5 minutos de novo, nós tínhamos aqui então. Vejam que o primeiro nível de retração estava testando, confluiu com a região de suporte, onde que deu liquidez e aí rompeu. Então, foi um respiro de rompimento dessa região, deu um respiro de rompimento de toda essa estrutura de suporte aqui e caiu. Então, nós tínhamos esse primeiro alvo, que pegou já na primeira barra, o segundo alvo também já pegou na primeira barra. Depois nós tínhamos este alvo aqui, tá? Esse alvo daqui, e o último era o 61 da primeira pernada. E aí, quando o preço chegou nessa região, chegou de forma esticada, e aí a saída total minha foi nessa região aqui, que batia com o início do caixotinho que eu tinha marcado aqui, de uma possível defesa dos compradores. Então, eu saí nessa região. E por que eu fiz aquela outra entrada, já explicando? Porque aqui já desceu de forma esticada, e foi uma entrada que eu fiz com menos contratos. Aqui eu entrei com 5 contratos. E nessa região eu já saí, já entrei com 5 contratos, porque estava descendo de forma esticada. E eu vi pelo volume também que poderiam ser candles aqui de exaustão. E longe da 9, longe da 20, indicadores alertando que estava esticado. Já fiz uma comprazinha na mesma saída que eu fiz, eu já entrei com mais contratos. Mas aí eu coloquei stop praticamente bem curto no candle seguinte, por causa do fluxo. Aí o fluxo acabou voltando. Então essa operação aqui, mostrando novamente como que foi, deixa eu abrir ferramentas aqui para poder mostrar minhas saídas. Então minha entrada foi aqui no candle 12, parcial, parcial, parcial e saída total. Praticamente então da entrada até o alvo, a saída total, deram cerca de 900 pontos. Uma ótima operação no dia de hoje. Completamente técnica, confluiu fluxo, confluiu análise técnica, confluiu price action, confluiu tudo.